Olha, essa semana a gente viu surgir um gigante, e a palavra aqui não é exagero. A federação anunciada pela União Brasil e pelo Progressistas pode se tornar a maior potência política no Congresso Nacional e os números não mentem. Pessoal, vamos colocar na tela aí para a gente saber um pouquinho do tamanho dessa federação. Ó, tá aí, ó, são 109 deputados federais, ou seja, a maior bancada da Câmara que ultrapassa o PL, que tem 92 parlamentares. São 1.350 prefeitos, então é o maior número de prefeitos, ultrapassando o PSD. São 6 governadores, maior número de governadores em um mesmo grupo político. 14 senadores, ou seja, é muita gente, mais de 12 mil vereadores. Então é uma federação realmente gigantesca em termos de número, em termos de dinheiro. Mas tudo que é grande demais também é difícil de organizar. Eu estou com o repórter Gabriel Bus aqui no estúdio para falar mais quais são os desafios que esse gigante vai enfrentar. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a quem está nos assistindo. É um desafio muito grande porque é realmente muita gente para administrar, muita gente com projeto político. Para quem está nos assistindo entender, cada um parlamentar tem seu sonho político. E aí, quando ele entra em um partido, ele vai ter que adaptar o seu sonho político com a vontade do partido. Só que agora, numa federação, unindo duas forças que já são grandes, expressivas e que agora vão ficar ainda mais expressivas, essa federação vai ter que chegar a uma série de acordos. Essa construção da federação não começou agora em 2025, ela já vem sendo de uma longa conversa que inclusive reunia os republicanos, que declinou ali da ideia de unir com a União Brasil e com o PP. Então acabou ficando, no final de umas meses de negociação do União Brasil e PP, ficou os dois partidos. Só que agora começam os problemas. Isso porque várias coisas não estão definidas. Ah, mas o que não está definido? Começa pela briga nos estados para quem vai ser candidato a governador, por exemplo. Você tem pré-candidatos do PP e do União Brasil em alguns estados, eu posso citar aqui 2. Você tem na Paraíba o senador Efraim Filho, que é pré-candidato ao governo, ele que é líder do União Brasil, e o vice-governador do estado, que também é candidato a sucessor do atual governador. Esse vice-governador é do PP. E eu não estou me recordando o nome dele aqui, deixa eu só checar, porque é importante... Tem nome, né? Exatamente. Agora que vai ser difícil. Só de deputado federal, daqui que a gente decora esses nomes todos, enfim, tá, continua aí, porque eu realmente ainda estou chocado, porque a gente bota esses números e fica, muita gente, é muito político junto. Exato. Tem o senador Efraim Filho, que é pré-candidato pela União Brasil a governador da Paraíba, e tem o vice-governador Lucas Ribeiro, que é do PP, também candidato a vice, que quer o quê? Fazer a sucessão ali do atual governador da Paraíba. Outro exemplo é o Acre, por exemplo, onde o governador Gladson Camelli, que é do PP, quer fazer o seu sucessor dentro do partido, ou seja, ele quer um nome de dentro do PP para ser o que vai sucedê-lo. Só que o senador Alan Rick, do Acre também, mas do União Brasil, também quer ser candidato a governador. Então, Rafa, só para dar um parâmetro do tamanho da confusão que envolve, por exemplo, as candidaturas de 2026. E aí, trago um outro problema, que são as atuais composições de agora. E aí trago o exemplo da Bahia. Atualmente, o PP faz parte da base do governo de Jerônimo Rodrigues, que é do PT, na Bahia. Já a União Brasil, a oposição, a gente sabe que é uma oposição muito ferrenha, porque vem ali do comando de ACM Neto. Ele que está sempre fazendo oposição aos governos do PT, está tentando emplacar um bom candidato para bater Jerônimo Rodrigues em 2026, já que o PT vem de uma hegemonia no poder desde 2007. E aí entra um outro problema que talvez seja um dos maiores, porque a Bahia é um dos grandes colégios eleitorais do país. Uma dúvida que eu tô desde terça-feira, quando essa federação foi anunciada, na verdade são duas dúvidas. A primeira é que a gente esteve com o senador Ciro Nogueira aqui, e o Ciro Nogueira deixou claro que, por ele não teria nenhum contato com o governo federal atualmente. A gente sabe que a União Brasil tem, sim, muito contato, faz parte da base. Então, seriam duas perguntas, né, dessa tua análise, pelo que você está vendo aí durante a semana. Como é que vai ser essa relação da federação com o governo federal? Afinal, a gente tem ainda 2025 todo aí para acontecer, né? A gente está em maio ainda, começo de ano, pode-se dizer. E tem 2026, inclusive com eleição, o presidente Lula dizendo que vai ser candidato à reeleição.
E a minha segunda pergunta, que faz parte dessa também, é como vai ser a relação da federação com o PL, que até então era a maior bancada da Câmara, agora deixa de ser a maior bancada, mas é representante aí dessa direita com o Jair Bolsonaro, tendo aí o nome mais expoente. Então eu queria entender como é que eles vão tentar equilibrar essas relações, afinal, a gente sabe que tanto o PP quanto a União Brasil estão também ali no centrão, que é aquela ala, né, da Câmara e do Senado, que está sempre ali em todos os governos. Então como é que você vê essas relações para 2026 e também para 2025? Olha, Rafa, é difícil prever como vai ficar, mas é fácil a gente analisar os personagens. Davi Alcolumbre, por exemplo, é do União Brasil, presidente do Congresso, presidente do Senado, e é muito próximo, atualmente, do governo Lula. Agora, tem 2 ministros indicados por ele dentro da esplanada dos ministérios. Então, não há, nesse momento, qualquer possibilidade de Davi, por exemplo, romper com o governo Lula. Então, talvez Davi Alcolumbre seja o grande personagem dentro do União, porque a gente sabe que existem outros, Celso Sabino, que é o ministro do Turismo, que sempre defende publicamente a permanência do União na base do Lula e até o apoio do partido à reeleição. São ali nomes, alguns dos nomes expoentes do União Brasil que defendem a permanência do governo. Mas é óbvio que a situação não é fácil, porque dentro da Câmara você já tem ali uma grande parte da bancada que já é praticamente oposição, que já defende, pelo menos, até vota com o governo, apoia as pautas econômicas do governo, mas já defende, olha, em 2026 a gente tem que caminhar separados, tem que ter um candidato próprio ou tem que ter um candidato ali do centrão, né, do famoso centro, que seria talvez da federação ou apoio a um outro partido. Por fim, é importante ressaltar que, com todas essas confusões em relação a disputas, tem muito parlamentar que está estudando o quê? A troca de sigla. Ou seja, essa bancada que a gente está vendo, esse número aí de 109 deputados, ela pode cair. Vale lembrar que até em partidos que não são federados, que é o caso do PL, que começou lá em 2023 com 99, já caiu para 92. Então, assim, hoje são 109. Quando chegar de fato a federação, a gente vai precisar olhar para que número vai estar de fato federado, porque aí entra como vai ser a divisão de forças dentro do Congresso. Porque até agora tá todo mundo ali, 109 deputados, que junta PP e União. Mas esse processo ainda vai ser regularizado e autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que tem que fazer essa autorização, TSE. A partir do momento que autorizar, aí sim, pode ser que alguns dissidentes dessa federação, ou seja, contrários, que não queriam essa federação, migrem para outros partidos. E a partir disso é que a gente vai ver quem de fato vai ficar nessa nova composição, nesse novo formato que é a União Progressista. Um aspecto que eu acho que você também pode analisar para a gente, isso é uma dúvida mais macro aqui que me veio agora, é tentar entender por que esses 2 partidos se uniram, né? Quais são as características que você acredita que fizeram o PP e o União Brasil se unirem nessa federação? É óbvio que a gente está falando aqui de um fundo eleitoral de quase 1 bilhão, de poder político, né, de influência no governo federal, seja no Lula ou qualquer outro presidente, mas em relação a esses 2 partidos, pelo que você convive lá, tanto na Câmara quanto no Senado, o que é que pode ter justificado essa união, né, nessa federação? Olha, a união, talvez, e a sincronia dos presidentes desses 2 partidos. Tanto Ciro Nogueira quanto Antônio Rueda já vem conversando há muitos meses, e desde que Rueda assumiu a presidência do União Brasil, depois de uma série de atritos com o antigo presidente, que era o Luciano Bivar, gerou toda uma crise, exatamente. Muita gente trouxe aqui no boletim demais. Uma confusão enorme, mas a relação do Antônio Rueda é uma relação muito harmoniosa com Ciro Nogueira. Tanto é que eles que vão comandar conjuntamente essa federação, né? Essa união dos 2 partidos. Vai ser uma presidência dupla. A gente vai ver até onde isso vai dar certo. Por quê? Porque, inicialmente, chegou a ser cotado, inclusive, o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, para essa presidência. Mas Rueda queria ficar ali com a presidência. Então, para deixar essa disputa para ano que vem, para não parecer que a federação já começaria com problemas, ficou então acordado que Ciro Nogueira e Antônio Rueda seriam os presidentes pelo menos até dezembro. E aí, a partir de janeiro, vai ser feita ali uma escolha nessa federação. Agora, o que uniu essas 2 forças é justamente essa visão de que
precisa ser posto, né? Os partidos precisam ser mostrados, precisa unir forças para se mostrar. Cada vez mais a gente está percebendo isso, que existe a cláusula de barreira, não era o caso desses dois partidos, porque eles têm deputados expressivos, mas existe essa necessidade de sempre mostrar mais força. E diante de um Congresso que já estava dividido entre os dois maiores partidos, Rafa, se você imaginar, PL de um lado que representa a direita e PT do outro que representa a esquerda, o centro ficou ali aglutinado em várias agremiações. MDB, PSD, Republicanos, União Brasil, PP. E aí viu-se essa oportunidade de unir e fazer uma grande federação do Centrão que até então não tinha sido construída. Acho interessante esse ponto que você traz sobre os presidentes, porque durante a entrevista que o Ciro Nogueira fez com a gente aqui essa semana, ele falou um pouco de que essa presidência que ele vai dividir com o Rueda seria mais institucional. Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto, como você mesmo deixou claro, são duas figuras muito importantes na política, são duas figuras conhecidas pelo poder que tem na política. Então, você acha que, de fato, essa discurso de que a presidência é institucional é mais para a gente ficar ali mais calmo? De fato, pode haver realmente um poder mais incisivo, partindo aí tanto do Ciro Nogueira quanto do Rueda, em relação aos federados? Pode e vai, eu imagino, porque o que está acordado até agora? Todas as decisões importantes estão ficando para depois, mas uma em específico já está basicamente tomada, que é a seguinte: estados onde houver divisão, onde não houver acordo sobre candidato X, candidato Y, onde houver impasses, vai passar pelo Rueda e pelo Ciro Nogueira a decisão. Então, por exemplo, esses estados que eu citei, Acre, Paraíba, quem vai dar a palavra final é tanto Ciro Nogueira como Antônio Rueda, que vão chegar a uma conversa. Ou seja, decisões que são extremamente importantes em estados que estarão divididos, ou que estão ainda divididos, vão ter que passar pela cúpula nacional do partido. E aí pode gerar um desgaste, porque, vale lembrar, senadores e governadores, por exemplo, não têm essa dificuldade de trocar de partido. Eles são livres para trocar de partido. Só que, agora, filiados que já estão ali no partido, têm mandato de deputado, não podem fazer essa troca tão rápida. Então, eu acho que eles vão influenciar muito a dinâmica dos estados e vão querer influenciar baseado no nacional, sem talvez considerar todos os problemas regionais, porque é isso, a visão deles é nacional. Eles conhecem muito, o senador Ciro Nogueira, por exemplo, conhece muito do Piauí, que é o seu estado, mas talvez não vá saber o diagnóstico em outros estados, e aí pode gerar ainda mais ruídos. O que, para resumir tudo, o problema tá sendo tudo deixado para depois, e o depois, uma hora vai chegar e tá chegando bem rápido. 2026 é logo ali. Eu vou aproveitar, então, essa sua deixa para discutir o que, na minha opinião, pode ser, de fato, um problema atual, já no iniciozinho da federação, que é Arthur Lira. Arthur Lira, que foi presidente da Câmara dos Deputados até fevereiro, não só presidente da Câmara, como uma das maiores potências no governo, tanto em relação à Câmara quanto ao Senado, enfim, um Congresso Nacional como um todo. E aí eu fico me perguntando, a gente acabou de falar, e como você deixou bem claro aí, a influência de Rueda, a influência de Ciro Nogueira, essa federação tão grande, onde Arthur Lira fica nesse caminho, de que forma ele vai tentar, na sua opinião, continuar a estar sob os holofotes, tentando manter esse poder que ele teve até fevereiro? Pois é, Rafa, ele foi ali escanteado nessa discussão, não escanteado, porque ele participou dessa discussão, não posso usar esse termo, mas escanteado agora, na presidência, porque até então ele era um dos principais cotados para presidir essa federação. E por quê? Porque é isso, dá notoriedade a quem preside, né? Dá uma visão de, olha quantas pessoas eu lidero. E quando ficou essa incógnita, se ele ia, se ele não ia, e aí o Rueda falou que ele viria e houve essa construção conjunta e o PP então falou, bom, vai ser Ciro Nogueira nesse momento, até para construir, já que eles fazem parte, e há de se lembrar isso, né? Quem estava construindo tudo isso era Ciro Nogueira e Rueda, então para esse momento de início dessa federação, houve então essa avaliação de que, bom, vai ser ele
vão ser os dois os presidentes e não Arthur Lira. Resta saber se, a partir dessa união dessa federação, Arthur Lira, por exemplo, vai ser o líder dessa federação, porque aí ele pode ser o líder na Câmara dessa federação. Ele vai querer isso também, porque há ali uma avaliação de que ele queria concentrar seus esforços em Alagoas, já que ele está pensando numa candidatura a senador. Ele ainda avalia, porque existem pesquisas que estão sendo feitas desde o ano passado, já desde, na verdade, de 2023. Arthur Lira prepara essa candidatura ao Senado há muitos anos, fazia parte da presidência dele essa preparação também, essa preparação para ser senador. Resta saber, primeiro, se ele virar líder, ele ainda vai continuar querendo ser senador? E outra, se as pesquisas apontarem que as chances dele estão ameaçadas para o Senado, o que vai ser dele dentro da federação? Qual o cargo que ele vai ocupar? Essas as perguntas que a gente vai responder ao longo dos próximos meses, conforme as negociações forem andando. Gabriel, e para a gente finalizar essa sua participação, porque eu já estou te segurando um tempão aqui, mas é porque você vai falando e vai surgindo a dúvida. E a que eu tenho agora é a seguinte: a gente está vendo aí o governo tendo que lidar com crise do INSS, mas pelo que você está ouvindo ali pelos corredores lá do Congresso Nacional, como é que o PT está reagindo a essa federação? De que forma o Partido dos Trabalhadores, que, como a gente sabe, vai tentar a reeleição, segundo o próprio presidente, no ano que vem, como é que ele está vendo essa federação se formando aí com o Centrão? Me chama muito a atenção uma frase que a ministra Gleisi disse essa semana, e eu acho que talvez verbaliza o que uma parte do PT pensa. É que os problemas, talvez, internos dessa federação são mais verbalizados dentro dessa própria federação do que os problemas da relação com o governo. Só no União Brasil você tem diferentes alas. E a gente sabe que o União Brasil tem uma série de atritos, viu isso agora na troca do ministro das Comunicações. Então, a ministra Gleisi verbalizou isso publicamente, que a preocupação do governo era mais... não era tanto com a União Brasil ou com o PP o que seria dessa relação com os dois partidos, mas de como os partidos vão olhar agora para essa briga interna dentro do União Brasil e do PP, porque o PP sempre foi mais conciso, ou seja, sempre foi mais unido nas decisões. Agora, a União Brasil tem uma série de embates históricos. Então, a própria decisão sobre 2026, caminhar ou não com o governo federal, já vai gerar um enorme embate de diferentes alas dessa federação. É isso aí, Gabriel. Como você disse, as respostas estão sendo dadas, elas serão dadas rápidas, porque, como a gente disse no início, é grande demais essa federação para que não tenha também grandes problemas. Obrigado pela tua participação aqui nesse feriado com a gente no Boletim Metrópolis. Obrigado.